é que eu vou lidar com essa sensação de que eu sou um perigo, né? Ou estou sendo um perigo para mim e até um perigo para o outro? Como é que eu vou fazer para lidar com esse assunto? Como é que eu vou fazer para fazer ajustes aqui? O que recomendam as constelações sistêmicas, né? Eu vou agora trazer para vocês um pouco desse conhecimento, quando a gente sabe que tem saídas. A gente não sabe ainda como chegar lá, mas a gente sabe que existem possibilidades de a gente sair dessas condições, da condição de fio desencapado. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que em constelações sistêmicas, a ordem precede o amor. Elaine, o que é isso? Você está me falando então que o amor não vem em primeiro lugar? Exatamente isso. O amor não vem em primeiro lugar. A ordem vem em primeiro lugar. Depois vem o amor. Isso pode ser novo para vocês, mas a gente percebe nos sistemas pelos quais a gente já fez um movimento de constelação, né? Quando a gente já fez um trabalho, a gente percebe que quando a ordem é restaurada, o amor pode fluir. Olha que interessante. Às vezes, muito amor gera um excesso de zelo, de cuidado, ou até um excesso de... até uma agressão por conta, por exemplo, de um ciúmes, né, que é atribuído a esse amor, que provoca uma desordem, uma bagunça geral. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, e agora é a hora que eu gosto que vocês anotem, que agora o que eu vou trazer pode ter um significado e você pode levar isso para a sua vida, você pode aprender isso e aplicar já amanhã no seu dia a dia, né? A ordem precede o amor. Então, quando eu trago a organização, a ordem, a hierarquia, a minha posição, eu respeito a minha posição, eu respeito a posição do outro, então eu estou trazendo a ordem em primeiro lugar, ok? Isso eu acho muito precioso e é uma das grandes sacadas de Bert Hellinger quando ele traz esse trabalho das constelações à luz. A ordem vem antes do amor. O amor flui por meio da ordem. Imagina que você tem algo interrompendo o fluxo de um rio. Ele vai represar. Essa represa pode servir para alguma coisa, mas o fluxo vai ser prejudicado. Então, a ordem precisa ser garantida, a ordem no fluxo das coisas, para que o amor se sustente, ok? Por exemplo, vamos falar, não, esse assunto não é para hoje, mas eu não aguentei, vou dar um pitaco nisso, um toque nisso. Imagina que você vai permitir que o seu filho, a sua filha, dê comandos para você. Isso é contra a ordem, concordam? E aí, também, o amor fica prejudicado, porque como que o amor vai se nutrir se ele está ao inverso, né? O amor, para ele se nutrir, ele precisa de estar nesse fluxo. No fluxo de quem dá a vida é quem dá tudo. Quem recebe a vida é quem abarca isso. Então, a gente costuma dizer que a bênção vem do alto para o baixo, e não o contrário, de baixo para cima, mas do alto para o baixo. É nesse sentido que flui também as ordens e o amor, ok? Outra coisa que eu trouxe para vocês hoje. Quando nós estamos falando de um fio desencapado, nós estamos falando de um sistema nervoso que ele não está necessariamente fortalecido. E veja, nós somos constituídos por um sistema nervoso que rege a nossa vida. Para que a gente possa garantir um sistema nervoso com um calibre adequado e passando uma corrente elétrica
que eu vou traduzir aqui por energia, né? Uma energia capaz de realmente fazer a pessoa ter todo o vigor que ela deseja, e fazer tudo aquilo que ela deseja, essa pessoa precisa se amar, ela precisa se cuidar, ela precisa se nutrir na fonte da vida. Ou seja, ela precisa de beber água na fonte. E essa água, né, essa fonte, né, a água seria o amor, né? Mas a fonte é o caminho de onde a vida veio para nós. A fonte aqui é representada pelos nossos pais, os autores da vida material, aqueles que passaram por muitos desafios, eles se dedicaram, eles ficaram noites sem dormir, eles passaram por períodos de não poder fazer aquelas coisas que eles queriam, que eles gostavam, simplesmente porque eles estavam completamente entregues e dedicados a cuidar da vida. Os pais vêm antes de qualquer objeção que a gente possa fazer a eles, de qualquer exigência, porque por meio deles, por essa ordem natural da vida, a vida chegou até nós, né? A vida chegou até nós porque alguém se dedicou. E mesmo que tenha se dedicado só um pouquinho, suficiente para a vida chegar até nós, já valeu. Se vida há, é porque alguém se dedicou. Então, ame-se, cuide-se, nutra-se na fonte da vida. Lá na fonte da vida, onde é a base de tudo, nossos pais. Que, por sua vez, vão poder se nutrir nos pais deles, que, por sua vez, vão poder se nutrir nos pais deles. E aí a gente percebe a grande força que passa de geração para geração, tornando a vida um grande presente, uma grande oportunidade.